Chegou o momento da tua palavra. Meu Pai, o teu filho já é abençoado por ti. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha falar, não aquilo, Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Meu Pai, usa o teu filho, Espírito Santo, que venha ser mel ou que venha ser fel, mas o mais importante, que venha ser feita a tua vontade aqui neste lugar. Nós te entregamos o teu filho neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Salve a todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um motivo de muita alegria poder estar aqui, né, com essa grande responsabilidade que o Senhor, no qual confiou na minha mão, né. Já quero preparar os irmãos aí que abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. E eu vou pedir aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque o meu costume de pregar é eu citando versículo por versículo até onde Deus ele quer, né, que a gente deixe a mensagem, né, porque eu tenho aquele costume de ler o texto e sair falando para que os irmãos possam entender a mensagem. Também dizendo para os irmãos também que não tem aquele teologia, né, que os homens falam muito da teologia, conta a Bíblia do início ao fim, não. Eu falo aquilo que o Senhor nos trouxe para a nossa vida, né, aquilo para o Senhor nos alimentar e sair daqui fortificado e ensinado, né, aprendizado do Senhor, né. E também eu quero já aproveitar e dizer para os irmãos que eu fui para o monte, esses dias jejuei, fui no monte da sexta, peguei aquela chuva no sábado, onde estive também, peguei aquela chuva, pedindo a Deus uma direção, uma palavra, e falei com o Senhor: Senhor, eu não quero levar uma palavra para a tua casa, que seja uma palavra marretada para bater no povo, porque eu tenho estado naquela casa e eu tenho visto muito povo apanhar. E também eu tenho visto que existem pessoas ali dentro, que são pessoas que têm a responsabilidade com a obra do Senhor, e precisa ouvir uma palavra de bênção, de incentivo, uma palavra de vida, né, uma palavra de conquista. Porque, né, como a gente sabe, né, porque eu costumo dizer que existem dois tipos de crentes, né, o com vergonha e o sem vergonha. O com vergonha é aquele que recebe a pancada e ouve quietinho e vai embora para casa, no próximo culto ele vem, né, diferente. Mas o sem vergonha é aquele que todos os dias leva a pancada e dá glória a Deus, dá mais, bate mais e continua do mesmo jeito. Então a palavra do Senhor ele vai nos ensinar aqui, né, porque o crente obediente, ele recebe, né, mas aquele que não obedece, ele fica padecendo, ele nunca tem nada, ele só vive tratando as migalhas dos outros, né? Então, eu quero que todos os irmãos possam se assentar, né, se sentirem à vontade, né? E assim eu vou começar aqui a fazer aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Primeiro versículo, 2 Crônicas, capítulo 26, que diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que não era da idade, que então era da idade de 16 anos, e fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Aleluia, glória a Deus. Aqui está dizendo aqui que havia meninos, né, Uzias, que era um menino da idade de 16 anos. E quem fez ele rei foi o povo. Por que o povo pegou esse menino, ele fez esse menino de um rei? Porque esse menino tinha as características de uma obediência, de amor, algo que o povo via nele, que não via em outros, né? Porque poderia ser alguém de maior estrutura, mais velho, com um porte de aparência, mas aí o povo, não que foi o povo, mas Deus, ele tocou no povo para que pegasse esse menino e fizesse rei. E também esse menino aqui, com seu pai, ele tinha aprendido com seu pai, que o seu pai ele passou um momento com Deus de obediência, de boa servidão com Deus.
E ele trouxe para a sua vida, aleluia, glória a Deus, essas características, essas aprendizagens do seu pai. E no versículo 2 diz assim: e este edificou Elode e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3: e era Uzia da idade de 16 anos, quando reinou, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome dele e sua mãe Jocolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazia seu pai. Aqui nós possamos ver a diferença de um crente ou uma pessoa, né, que a gente às vezes vê muitos por aí afora, que a gente vê que a pessoa elas são agraciadas ou abençoadas. Por causa de quê? Porque essa pessoa ela tem uma coisa chamada obediência, né? E a gente pode ver que no mundo de hoje, no mundo atual, é difícil, muito difícil nós encontrar uma pessoa que ela gera no seu coração essa obediência. E nós possamos ver pessoas também que ela tem idades, anos, né, na casa do Senhor, homens de Deus consagrados pelo Senhor, mulheres consagradas pelo Senhor, que tem, né, uma intimidade, que diz que tem uma intimidade com o Senhor, mas como nós deparamos com a sua vida, nós possamos ver que pessoas, verdadeiramente, elas só andam com a palavra, mas nós não vemos que essa pessoa são pessoas que ela tem as suas vidas abençoadas, porque muitas vezes a gente vê pessoas julga, critica, maltrata o outro irmão, como a irmã ali trouxe uma palavra, não só aqueles que estão necessitados, mas todos que a gente vimos por aí fora. E grande verdade, né, o amor de muito, como o próprio Jesus falou, ele tem esfriado no coração de muitos. Hoje em dia nós possamos ver, eu mesmo já deparei com os irmãos, com algumas pessoas que dizem que servem a Deus, quando passa por uma calçada, vê lá um homem que está lá com a sua vida perdida, ela passa por ele e vira a cara, mas esquece que aquele homem que está ali, aquela pessoa, ela é a sua própria imagem e semelhança, porque a palavra de Deus ele diz que nós somos imagem, a sua imagem e a sua semelhança. E como, né, a palavra de Deus também no relato diz, né, como um homem pode dizer que ele ama a Deus se ele diz que odeia o seu irmão? Então, aí eu já ouvi muitas pessoas, muitos crentes, dizendo que não ama, que não gosta, que não perdoa. Aí eu pergunto para os meus irmãos aqui nesta noite, como é que a gente diz de salvação, pregamos sobre o amor, e o mais importante, como é que a gente vai entrar no céu? Como é que a gente vamos salvar vidas? Às vezes eu vejo pessoas que ela diz assim: eu ganhei 5 almas para Jesus. Aí eu pergunto, como essa pessoa ganhou essas 5 almas para Jesus? Se o próprio Deus, ele olha dentro do coração da pessoa e está vendo que essa pessoa, as suas atitudes, está totalmente fora dessa pessoa. Porque o próprio Deus, ele diz, né, aquele que entra com o seu coração em conflito e atrito, o meu espírito não se habita dele. Então eu vejo muitas pessoas hoje em dia, elas tomam o microfone na casa do Senhor. Isso aqui é uma grande responsabilidade para mim. Eu estar aqui, eu tive que pedir a Deus me consagrar ao Senhor, porque é uma grande responsabilidade poder estar aqui, não para com os irmãos, mas para com Deus, porque eu sei que cada palavra que sair daqui, eu pedir a Deus que seja a palavra dele. Mas se vier alguma parte da minha reflexão como homem, como ser humano, eu tenho que ter essa responsabilidade de passar para os irmãos. Por isso que eu pedi a Deus uma palavra de vitória, uma palavra de bênção,
Uma palavra que não venha machucar o irmão, mas uma palavra que venha levantar o autoestima dos irmãos, porque eu entendo que quando eu estava lá fora, eu escutava a palavra de Deus, eu via que Jesus, ele sempre foi manso, humilde, né? E sempre teve diante de nós para nos receber. Mas eu vejo tantas pessoas botando mais as pessoas para fora do que trazendo para dentro, porque às vezes tem pessoas que não estão nem um pouco compromissadas com a obra de Deus, e as suas atitudes malignas, tá entendendo? Ela faz o que? Ela afasta o povo que vem para a casa de Deus com um compromisso de se mergulhar na obra de Deus. E às vezes as pessoas dela criam um ato de inveja, porque vê que aquele chegou com uma boa intenção na obra, vontade de ajudar, e começa a gerar conversas por trás e dizer assim: está querendo se aparecer, está querendo ser melhor. Mas se a pessoa que chega na casa do Senhor, se ela pode ajudar com condições financeiras, ou se ela pode fazer mais para a obra de Deus, ela pode buscar mais, se ela tem interesse de fazer que a obra de Deus se expanda, aleluia, glória a Deus, é porque você não procura uma capacitação de fazer. E de vez de você estar aí criticando, prejudicando aqueles que estão fazendo bem para a casa do teu pai, que igual você congrega e diz que é o teu pai, você faz a pessoa acabar o que era, olhando a casa do teu pai com mais olhos, com casa de desordem, de desconcordância. E coisa, meus irmãos, que eu aprendi, eu sou de uma congregação onde nós pregamos o amor, entendeu? Nós pregamos lá que devemos ajudar uns aos outros. E lá diz assim, qual é a doutrina que tem lá? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Esse, como foi dito aqui, esse é um dos maiores mandamentos, porque se nós amarmos nosso próximo coisa nós mesmos, nós vamos deixar de falar da vida do irmão, nós vamos deixar de ter inveja da vida do nosso irmão, mas nós vamos procurar fazer aquilo que o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu como missão, que é salvar as almas para o seu reino. Então, eu tenho esse objetivo comigo de fazer para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5 diz assim: porque deu-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, entendi nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aleluia, glória a Deus. O que se diz aqui? A gente todos os dias temos da casa do Senhor, e Deus ele tem nos dado o que? Visões. Deus ele tem nos passado direções, às vezes até mesmo sobre palavras que veio os irmãos aqui que pregam, mesmo que elas sejam duras às vezes, é porque é uma necessidade. Mas a gente que estamos ligados no Senhor, que pegamos como visão de Deus, aí Deus faz o que fez aqui com esse jovem menino, né, que foi levantado pelo povo, onde Deus olhou ele, o coração dele, viu as suas boas atitudes, onde ele, através da fé, do amor, da busca, confiança em Deus, edificou cidade, edificar e construir cidades. E aí, glória a Deus, aí a Bíblia diz aqui, né, que ele prosperou. Glória a Deus. E nós estamos fazendo o que nessa terra? A Bíblia que eu tenho lido, que eu tenho aprendido, a palavra de Deus ele diz que nós estamos aqui, o Senhor nos dará o melhor dessa terra, nós comeremos os melhores dessa terra. A palavra de Deus diz que nós compraremos sem dinheiro. A palavra do Senhor diz também que nós teremos para dar emprestado, não tomar emprestado. Então isso são o que? As bênçãos do Senhor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. São as promessas que Deus derramou na nossa vida. Eu já vi muitas pessoas pregadas na casa do Senhor dizer que isso são coisas do passado. Mas se Jesus ele foi ontem, se ele é hoje, ele é amanhã e sempre será, essas promessas elas nos acompanham. Mas para a gente se prosperar, para a gente ser abençoado como Deus ele quer que a gente sejamos abençoados, precisamos ser o que? Obedientes. Precisamos o que? Ter confiança. Eu vejo que na casa de Deus, uma coisa que eu sei que é a porta para Deus abençoar a vida da pessoa, prosperar, é a pessoa dizimar. E eu vejo que muitas pessoas elas não são fiel a Deus. Porque às vezes as pessoas acham que
o dízimo, ela está dando para Deus. Mas se você for olhar para o que Deus diz, devolver o dízimo, a oferta, a casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro? É a casa do Senhor. E o Senhor diz, depois fazer prova de mim. Então muitas pessoas, elas vivem debaixo da maldição, da enfermidade, das doenças. Às vezes elas perdem essa chuva própria de Deus aí. Quantas pessoas devem ter perdido seus irmãos? Mas se você for fiel a Deus, com dízimo na oferta, minha casa está lá. Eu não estou preocupado não, porque eu já falei para Deus, Senhor, eu estou desempregado há 3 anos, mas eu como do bom e do melhor pela promessa de Deus, do melhor da terra. E eu falei para Deus, para minha esposa, ele falou, deixa que é bênção, porque eu já falei para Jesus que eu quero alguma coisa nova lá em casa, e se a chuva vier, se encheu lá, porque o caminhão daqui a pouco está chegando com tudo novo. É assim, porque eu vivo pela fé, mas sabe por quê? Porque eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à palavra de Deus. Então eu quero dizer nesta noite para os irmãos, se os irmãos for fiel a Deus, porque se os irmãos devolver aquilo que é de Deus, porque eu tenho o costume de devolver a Deus, por tudo que eu pego, eu já devolvo, eu já levo a casa do tesouro. Porque se tu larga em casa, o que acontece? O inimigo, que é o chamado devorador, ele abre uma cidade, ele abre uma brecha, para que você vá lá e toque naquilo que é de Deus e você continuar tendo a sua vida maldita. É porque as igrejas ela diz que o dízimo tem que ser entregue mensal, né? Mas lá na minha igreja não ensina desse jeito, né? Que nós recebemos, temos que devolver. Porque quanto mais você devolve a Deus, você leva a casa do tesouro, mais ainda Deus ele abre a janela do céu e derrama as bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E eu quero deixar esse ensinamento para os irmãos, que possam começar a ser fiel. Devolva aquilo que é de Deus, para que você não seja, né, um ladrão. Nós estamos aqui nesse culto da família, né, um culto hoje que é abençoado, porque o que estamos aqui hoje são aqueles que Deus ele marcou e escolheu essa data para poder ouvir e aprender, né? Aleluia, Deus. Se alguém faltou hoje, não faltaram porque eles quiseram faltar, mas eles faltaram porque Deus quiser que eles não estivessem aqui neste momento, porque a palavra de Deus diz que tudo é com sua permissão, nada o homem faz, né? Então estamos aqui hoje para aprender uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, para que nós possamos sim, só montamos aqui um pouco, mas se nós poucos se tivermos aqui aprender e aplicar essa palavra no coração, que Deus ele pode nos levantar e fazer rei, porque é a promessa de Deus. Uma certa vez, lá na minha igreja, o pastor ele pregou sobre dízimo e disse, né, que o Senhor colocará você no meio dos grandes. E eu, como eu falo, eu sou um homem que eu estudei até a 4ª série, de poucos estudos, e eu entrei numa empresa para trabalhar, e cheguei lá e eu tomei o domínio da obra, dos trabalhos, e aprendi, procurando, conversando ali esquemas, né? Aqueles esquemas que trabalham com obras, sabe, os projetos. E eu comecei ali, meu patrão me colocou na frente dos trabalhos. O que aconteceu? O meu encarregado que tinha na obra lá, que era arquiteto de elétrica, eletricista, porque na parte da que eu estava trabalhando, que meu patrão me colocou responsável lá, eu não entendi que era da parte era hidráulica. Então meu patrão, como eu já trabalhava de obra, pedreiro, o patrão me confiou da minha mãe me deixar responsável da parte da hidráulica das clínicas da família. O que aconteceu? E um dia chegamos lá e tinha um projeto que estava dando errado. E eu cheguei, eu conversei com o engenheiro lá, com um dos engenheiros, e expliquei para ele lá, porque o encarregado geral da obra chamou o engenheiro e falou para ele, rapaz, aqui tem uma solução aqui, né? Aí eu conversei com ele, só que ele é o engenheiro responsável daquela obra, mas tinha um outro responsável maior. O que aconteceu? Ele comunicou para o seu rádio para a engenheira responsável da empresa geral, foi lá, teve lá e me chamaram no gabinete. O que eu fiz lá? Cheguei lá, eu conversei, ensinei eles sentaram e me ouviram, e assim eles concordaram com aquilo que eu estava fazendo. Meus amados, naquele momento Deus ele falou no meu coração assim, eu te disse que eu faria, se tu fosse fiel, eu fazia você sentar no meio dos campos. Então quando eu digo essas coisas para os irmãos de bênção, é porque eu sou um homem abençoado, eu tenho Deus na minha vida. Glória a Deus. E o Senhor, ele me deu esse dom de abençoar as pessoas. Como eu disse no início, eu não gosto muito de exaltar a igreja, porque eu sei que muitas pessoas chegam aqui doentes, né?
ela chega aqui caída, porque aqui é um hospital da alma, né, do coração, para que a pessoa venha sair daqui de dentro curada, né, das suas dores inflamáveis dos seus corações. Mas por muitas vezes, por que Deus ele tem, aleluia, glória a Deus, permitido essas palavras aqui dentro, com forte de pancadas nas pessoas? Às vezes é porque Deus quer? Não. Deus ele tem olhado, aleluia, glória a Deus, aqueles que andam na sinceridade. Deus ele sabe aqueles que ele tem que abençoar, que ele precisa abençoar, porque Deus ele não é egoísta. Deus ele sabe daqueles que estão andando sinceros, aqueles que precisam de uma bênção, os seus pais de família, são responsáveis. Mas muitas vezes, Deus ele não abençoa as pessoas pela sua companhia que está do seu lado, porque no momento que Deus pede que você desça, você desce. Então Deus às vezes ele deixa de te abençoar, porque não é o que você merece, mas é para você estar desobediente do lado daquela pessoa que Deus quer abençoar, você não desfrute e não suba mais alto ainda daquilo que você está subindo, porque com Deus nós não temos que subir, com Deus nós temos que descer, porque o único, como você disse aqui, o único grande aqui é Ele. Então eu trouxe essa palavra para você nessa noite, e eu tenho a certeza absoluta, se você tomar essa palavra no seu coração, eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar. E eu tenho certeza que você vai começar a dizer assim: irmão, aquilo que você falou verdadeiramente foi verdade. O caminho do homem chegar à bênção é obedecer e ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, ter fidelidade ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas. Você vê que lá a igreja que é o seu lado, porque muitas pessoas estão curadas da enfermidade. Sabe qual é o segredo? A primeira coisa que ensina lá? Seja dizimista. O doente ele gasta dinheiro, a sua finança, com muitos remédios. E é um espírito devorador que devora a finança da pessoa, que ele coloca na vida da pessoa, para que a pessoa fique doente, gaste todo o seu dinheiro, toda a sua renda com remédio. Então quando você começa a dizimar, você começa a ser fiel a Deus, automaticamente sobre a palavra de Deus, sobre a promessa de Deus, esse espírito ele vai embora da sua vida e você recebe a cura de Deus, porque você começa a ser fiel a Deus e você já não pode mais, aleluia, andar com aquela enfermidade, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele tira esse espírito da sua vida e te determina a cura, porque o espírito tem que ir embora, meus amados. Por causa de quê? Porque como é que você pode ser uma pessoa fiel no dízimo, se ele é um espírito devorador? Muitas vezes tu vê assim, a senhora fala assim: eu pego meu dinheiro, gasto meu salário todo em remédio. Mas por que gasta meu remédio? Ela não tem fé? Não. Porque desde o momento que você começa a ser fiel a Deus, começa a dizimar, devolver aquilo que é de Deus, e Deus ele começa a repreender o devorador dentro da sua casa, o devorador das suas compras, do seu alimento. Eu estou dizendo para os irmãos podem perguntar lá na minha rua lá. Eu estou desempregado há 3 anos. Eu compro coisas que eu divido com as pessoas e não me falta por causa da fidelidade que tem com Deus. Aleluia, Deus. Deus ele me trouxe hoje aqui. Eu ia trazer essa mensagem, eu tinha falado com Deus que ia trazer sobre Malaquias. Mas Deus ele me trouxe nessa mensagem falando desse jovem, né? Porque a gente tem que começar de pequeno, né? Se a gente quer ser grande, aleluia, glória a Deus, se a gente quer alcançar as grandes bênçãos do Senhor, né? As maravilhas, né? Os grandes projetos. Eu sei que quem não sonha ser um empresário, ser dono do seu próprio negócio, né? Então nós temos que começar o quê? Ser pequeno, porque é de pequeno que Deus dá obediência, que Deus faz se tornar grande. E que nessa obediência nós vamos fazer o que? Edificar cidades, nós vamos começar a prosperar, nós vamos começar a ajudar aqueles que necessitam, nós vamos começar a abrir porta de emprego, porque o empresário abre porta, né? Então, eu tenho certeza que Deus ele tem muitas coisas grandes. O dia que eu entrei pela porta a primeira vez, quando eu sentei ali, Deus ele falou comigo: a terra é fértil, só que o meu povo ele não sabe como receber. E eu fiquei muitos tempos ali analisando e fui vendo a conduta dos irmãos, fui vendo como é que os irmãos agem na obra. E poucas vezes eu vim aqui ser ensinado, né, sobre o dízimo, sobre o crescimento financeiro. Eu vejo as campanhas, mas infelizmente
são apenas campanhas, mas as palavras das campanhas que são de vitórias, as palavras não são de bênção, porque os pregadores que vêm, pregadores para bater no povo. E o povo apanha, sai daqui pior do que está. E muitos que vão, nem voltam, porque chegam aqui para receber a vitória, que tu entra na campanha de vitória, mas tu sai daqui com a pancada, pode agora. Então, tu vai voltar no lugar para quê? Porque tu já foi lá, tu já ouviu o que tinha, você entrou só pior. Então, na casa de Deus, nós temos que ficar doentes, traição. Eu aprendi desse jeito. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Hoje nós temos aqui uma grande oportunidade, porque cada um de nós que estamos aqui hoje fomos instruídos e escolhidos pela mão do Senhor para que a gente possa trilhar um caminho de grandes bênçãos. Não é caminho de bênçãos pequenininha não, porque Deus não dá nada pequenininho para ninguém não. Porque Deus, Ele faz para a nossa vida é grande. Eu conheci um rapaz, aleluia, que ele era mendigo, ele era catador de lixo. E ele, no testemunho dele, dentro da congregação, ele contou, ele falou: irmão, eu vi na televisão falando sobre isso. Eu não tinha o que comer, eu comia do resto do lixo das pessoas. E eu vi aquilo ali, eu andava com o carrinho, catando os latinhos para vender. Eu comecei a dar R$1, dar 50 centavos. Eu não entrava na igreja porque eu fedia. E pedia um irmão que nada devolvia. Ele falou que no período de 6 meses, ele já, o irmão chegou para ele, deu a ele, ofereceu uma casa para ele morar. E depois o outro rapaz ofereceu para ele um emprego. E ele continuando sendo fiel a Deus. Sabe o que ele virou, irmão? Um dono de restaurante, de uma rede de restaurante. Aleluia, Deus. Tem tempo de 1 ano e meio. Então, Deus, Ele é fiel àqueles que é fiel. Então, aquele testemunho, quando eu ouvi aquele ali, eu falei: verdadeiramente, Deus, Ele honra. Porque Ele disse assim: da onde que eu comia, foi o que Deus, Ele me exaltou. Aleluia. Deus me exaltou, me pôs de pé para ser um dono de alimento, porque ele dependia do alimento, ele vivia comendo do resto dos outros. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele falou que não entendia nada de cozinha. Começou a trabalhar no bar ele foi para o restaurante, e aí Deus foi acrescentando a vida dele, e aí Deus foi fazendo a obra, e ele virou o dono de rede de restaurante. Aleluia, então, eu irmãos, nesta noite, a fidelidade a Deus vale muito a pena. Às vezes muitas pessoas, ela acha que é melhor investir na desobediência do que na obediência. Então, hoje eu vim trazer para você essa palavra de bênção, essa palavra de vitória, e eu tenho certeza a todos que estão aqui nesta casa aqui, que ouvir essa mensagem e aplicar no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Eu tenho certeza que aqui vou ver grandes empresários, grandes mulheres de Deus, pessoas aqui com portas de empregos, abrindo portas de emprego. Hoje eu sei que tem pessoas como eu aqui que estão com a porta fechada. Eu digo para os irmãos que eu dispensei trabalho, porque eu falei para o Senhor: Senhor, não está me faltando nada, eu quero fazer a obra. Um dia que eu vi que para mim não estiver dando mais na obra, eu vou pegar meu trabalho, porque eu sou profissional. Mas o Deus, Ele tem me honrado. Então aqui eu estou aqui porque Deus tem me colocado. Mas eu sei que tem irmãos aqui que estão precisando de uma porta de emprego. Eu tenho certeza absolutamente que a receita que eu estou passando para vocês, que essa receita é do manual de instrução de Deus que Ele deixou para a gente, que é a Bíblia. Que a Bíblia é o nosso manual de instrução, porque quem vai por Ele e obedece, recebe a vitória. E assim, irmãos, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Eu quero que todos aqui recebam essa palavra no seu coração e sejam todos aqui abençoados em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui para todos nós aqui, pedir a Deus aqui, né, que derrama sobre a nossa vida, esta bênção. Aleluia, Deus. Né, glória a Deus. Sabemos que está essa chuva aí, como eu disse lá no monte para o Senhor, né, na sexta, no sábado, eu falei: Senhor, essa chuva que cai sobre a minha vida é chuva de bênção. É porção dobrada de coisas que precisa da minha vida, porque eu vou passar essa bênção lá para o seu povo na igreja. Conforme nossas cabeças, oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, na tua santa e gloriosa presença, Pai, em oração, eu venho entrar, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela palavra, Senhor, porque aqui, Senhor, quem faz é o Senhor, não é o homem. Meu Deus, como eu pedi ao Senhor a palavra de bênção, a palavra de vitória, e aqui o teu povo está aqui, Pai querido, da tua casa. Meu Deus, eu sei que
eles ouviram, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor falou profundamente no coração de cada um. Mas eu quero também pedir ao Senhor, Pai querido, por estar aqui me ministrando a Tua palavra, Pai, levando a Tua palavra para o Teu povo. Meu Deus, o Senhor conhece meu coração, conhece as minhas obras, sabe da minha sinceridade que eu tenho contigo, Pai, de abençoar o Teu povo, Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai querido, que as bênçãos que o Senhor tem me enviado, Pai, através da minha fidelidade contigo, Senhor. Meu Deus, que eu repasse, Pai, para o Teu povo, Senhor. Meu Deus, que eles venham receber, Senhor Deus poderoso, a bênção do Senhor sobre a vida deles, Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor neste primeiro dia da semana, desta noite, deste domingo, Pai. Meu Deus, consagra, Pai, a cada vida, Senhor. Toca, Pai querido, em cada coração, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, em cada processo da justiça, Pai, que eles têm, meu Deus, justiça no trabalho, Senhor. Meu Deus, toca, meu Deus, com a Tua mão, Pai, porque a Tua mão, ela é santa, ela é poderosa, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, ó Pai, abrir as portas, Pai, mas não portas pequenas, Pai, porque o Senhor não abre portas pequenas, Pai, o Senhor faz coisas grandes e maravilhosas, Pai. Meu Deus, a prosperidade, Pai querido, que o Senhor derramou sobre a minha vida, a unção do Senhor de bênção, de curar, Pai, de transformação, de pôr as mãos, meu Pai, este povo, o Teu povo, Pai querido, que é carente, Pai, do Teu amor, Pai, que é sofrido, meu Pai querido, que muitas vezes, meu Pai, são marcados, Senhor, meu Pai, não são vistos por muitos, Senhor. Meu Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, que o Teu amor, Pai, o Teu poder, a Tua unção, Pai querido, porque a Tua palavra mesmo está procedida, Senhor, porque nós só possamos estar aquilo que nós temos, Pai. E eu tenho, Senhor, a bênção do Senhor sobre a minha vida, Pai. E quero sim, Senhor, meu Pai querido, passar para todos eles que estão aqui, Senhor, meu Deus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, também quero pedir para o Teu, pela vida do Teu servo, Pastor Marco, meu Deus, Pai. Aleluia, Deus. Pai, está aqui, meu Pai, nesta noite, confiou, Pai, no Senhor na minha vida, Senhor. Meu Deus, ele não pôde estar aqui, Senhor, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é Deus que está com ele, Pai. Assim também, meu Deus, meu Pai, o Pastor Leandro, Pai, que está aqui conosco, meu Pai querido. Oh Deus, Pai querido, venha também abençoar o Pastor Leandro, meu Pai, que é um grande homem de Deus na tua presença, e com tanto, Pai, também amo, Senhor, meu Pai querido, e de respeito, Pai, aqui também, Pai, o Alex, meu Pai evangelista, Senhor, toma nas tuas mãos, meu Deus, eu sei que está nessa luta, meu Pai querido, aí vendendo pão, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha enviar pessoas para comprar, Pai querido. Meu Deus, que Ele venha vender tanto pão que Ele se torne o dono da padaria, Senhor. Glória em nome a Deus. de Jesus Cristo, porque o Teu Filho, Pai, Ele não mediu esforços, Senhor, meu Deus, de estar aqui conosco, meu Pai querido, para Ti, Pai querido, bendizer e Te louvar e Te adorar nesta noite. Meu Deus, muito obrigado, abençoa sim, Pai, eu abençoo o Teu povo, Pai, nesta noite, Pai, que derrama sobre a vida do Teu povo a chuva de bênção, a unção, meu Pai, da prosperidade, que o Teu povo venha conhecer o que é bênção, o que é prosperidade, o que é vitória, Pai, que não venha faltar um pão na nossa mesa, Pai querido, mas que venha ter a Tua fartura, abundância, meu Deus, meu Pai. Repreenda o espírito devorador, o cortador, o migrador, o roedor, o portador, meu Pai, das traças, o espírito do pouco, do nada, da miséria, meu Pai, da escassez, meu Pai querido, da mendigaria, Senhor, meu Deus, meu Pai. Repreenda toda a falta de recursos financeiros, de dívidas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada vida, Pai, a cada família, Senhor, meu Pai querido, Pai, cada vida, meu Pai, quando nós chegarmos nos nossos lares, Pai, que a unção, meu Pai, a bênção do Senhor que está sendo derramada sobre a vida da gente aqui, da Tua casa, Senhor, que venha ser, meu Pai, espalhada por toda a nossa família e vizinhança, Pai, por onde nós portarmos as plantas dos nossos pés, Senhor, assim seja abençoado, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, a palavra abençoada, direto dos céus para os nossos corações. Quero estar passando os anúncios.